Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite, terça-feira, nós iremos começar a nossa segunda aula da Escola Bíblica. Neste momento, nós iremos começar com a oração. Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor da glória, neste momento, Pai, queremos te agradecer por estar mais uma vez aqui, Pai, nesta segunda aula, transmitindo para a nossa igreja esta aula maravilhosa. Senhor, é isto, Pai, que nós te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, hoje, nessa terça-feira, nós estaremos na nossa segunda aula da nossa escola bíblica dominical. E neste momento nós iremos louvar a Deus com nossos hinos. Quero mandar a paz do Senhor para os nossos obreiros aí na congregação Ebenésia do Alto Santa Luzia, e especialmente para o irmão Basílio. O irmão Basílio é nosso cooperador ali junto conosco ali na congregação Ebenésia. A paz do Senhor, irmão Basílio, para o Senhor, para toda a sua família, que Deus continue lhe abençoando e lhe dando vitória, em nome de Jesus. Louvamos a Deus neste momento com o hino de número 243 da nossa harpa cristã. Tem como título o nosso hino: Abrimos o culto em nome de Jesus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina vem dar por isso. Pousaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura que nos enlaço para ouvir que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lava, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, ó teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como árvore que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Que nesta noite, queridos e amados irmãos, o nosso Deus possa nos ter todos os seus filhos abrigados debaixo da sua mão poderosa. Neste momento, irmão, nós estamos no nosso segundo trimestre da segunda lição bíblica, que tem como título desse trimestre: a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, irmãos aí do Alto de Santa Luzia, da nossa congregação Ebenésia, que nós iremos transmitir neste momento a segunda aula do nosso segundo trimestre. Por motivos, irmão, de nós não estarmos aí
reunidos na congregação, mas não poderemos deixar de dar nossa aula para a nossa congregação, para os nossos irmãos que estão nas suas casas, acompanhando com a sua revista. Neste momento, queridos irmãos, nós iremos ler o nosso tema dessa segunda aula desta noite. Tem como título da nossa lição a sublimidade das bênçãos espiritual em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A sublimidade, irmão, em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E o que é sublimidade? A sublimidade, querido e amado irmão, trata da qualidade, louvado seja o nome do Senhor, do que podemos se aproximar do divino e do celestial com Cristo. Em outras palavras, nós podemos ver que a sublimidade é a qualidade que é perfeita, a excelência grandiosíssima da excelência perfeita de Cristo para conosco. Por isso que a sublimidade das bênçãos de Deus para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, é mais do que perfeita o que Deus tem preparado para a sua igreja nestes últimos dias na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, querido, nosso texto áureo tem como título Bendito Deus do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo. Se encontra no livro de Efésios, o capítulo 1 e o versículo é o 3. Louvado seja o nome do Senhor. Para reforçarmos nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, que diz assim: Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Foi esse, irmão, o objetivo de Cristo lá na cruz do Calvário. Foi que ele nos elegeu primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E essa eleição, irmão, foi para que nós desfrutássemos das bênçãos celestiais de Deus, aleluia, nas nossas vidas. Em outras palavras, que seremos mais do que vencedor com Cristo Jesus. Querido e amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, o versículo 3 até o versículo 4. Depois nós passaremos para o 9 até o versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não iremos ler a nossa leitura bíblica em classe, porque já fizemos a leitura, e nós passaremos a introdução desta lição nesta noite. A primeira lição, irmão, que foi semana passada, nós vimos uma lição onde falava justamente, louvado seja o nome do Senhor, a abertura deste segundo trimestre. Em outras palavras, há uma abertura tradutória de tudo que nós iremos estudar durante todo esse segundo trimestre. Mas hoje, queridos e amados irmãos, a nossa introdução nos diz assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza e a excelência. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, estamos falando da nossa introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeita de Cristo Jesus nas nossas vidas. Uma lição maravilhosa, irmão, introdutória nessa tradução, onde falamos da grandeza de Deus, a excelência de Deus e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espiritual aos seus escolhidos. O que é que nós podemos ver, queridos e amados irmãos, nessa primeira introdução? Nós vamos destacar 3 pontos muito importantes na vida de um verdadeiro cristão,
E o que Deus tem preparado para nós? Primeiro, a sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. A grandeza do Senhor, querido e amados irmãos, é tão grande nas nossas vidas, aleluia, que Ele se torna um ser maravilhoso. Em segundo ponto, nós destacaremos a excelência de Deus. Como Deus é excelente para a vida dos cristãos nesses últimos dias. E a perfeição do projeto divino de bênção espiritual aos seus escolhidos. Não existe, querida e amada igreja, um projeto maior do que o projeto de salvação, aleluia, das nossas vidas. A Bíblia diz que eram pecadores distanciados da glória de Deus. Deus olha do céu à terra e manda o seu Filho unigênito, desceu do seu trono de glória, veio à terra, para morrer como cordeiro pascual em meu lugar, em nosso lugar, em seu lugar, sem nenhuma culpa. Este é o projeto de salvação, de bênção, de milagre na vida da sua igreja. Continuamos, irmão, na nossa introdução nos diz: desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. A humanidade, irmão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, como é misericordioso, o nosso Deus envia o seu Filho unigênito à terra para traçar um projeto de salvação, aleluia, para as nossas vidas. A grandeza do Senhor, a excelência do Senhor no projeto divino de salvação. E graças a Deus, irmão, que hoje nós possamos verdadeiramente, aleluia, agradecer a Ele por isso que Ele tem feito na nossa vida. Por isso é que a carta de Paulo se mostra profundamente agradecida pelas revelações do ministério que estiveram oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Quer dizer, somos pecadores remidos, conhecedor, aleluia, mas verdadeiramente eleito e comprado no sangue do Cordeiro. Esta é a nossa introdução. Primeiro ponto, irmão, da nossa lição, nos traz a nova posição em Cristo Jesus. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça e misericórdia, Deus nos outorgou em Cristo e o privilégio de sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro item fala sobre ortodoxia após o expor os versículos de abertura que foi da primeira lição, que foi o versículo 1, o versículo de 1 ao 2, que fala sobre justamente a introdução da nossa segundo trimestre. Por isso que o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdade, adoração, bondade ativa de Deus. Ele começa pela uma frase tão maravilhosa que diz assim: bendito Deus de nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde bendito significa, irmão, querido e amado irmão, digno de louvor e de toda aceitação. Só Ele, irmão, é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O apóstolo dá uma sequência até o versículo 14, que por meio de uma maravilhosa tributo ao Eterno e às suas muitas bênçãos, concede aos homens
Neste trecho bíblico, querido e amados irmãos, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão que diz: para louvar a glória da sua graça, ou para louvar a sua glória, aquele a qual devemos adorar. Esta identificação na expressão Deus é o Pai de Jesus Cristo. Uma clareza referente ao Santíssima Trindade Divina, com a ênfase à natureza divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso segundo ponto, irmão, trata-se das bênçãos espirituais para as nossas vidas. Que bênçãos são essas? Obviamente que as bênçãos espirituais não são material. As bênçãos espirituais são permitidas e nos dadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas proveniente dos lugares celestiais, onde nós recebemos vitória, bênção na nossa vida. Isto é, irmão, no reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, no capítulo 3, no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 14, que diz: tais como Deus elegeu para sermos santos, Ele nos elegeu, nos comprou, nos redimiu, perdoou nossos pecados, para que a sua igreja na terra seja santa, santa. Aleluia, servindo a Ele, a Bíblia diz, na beleza da sua santidade. No versículo 1 e 14 diz assim: destinou-nos para sermos filhos de Deus. O segundo ponto, ele diz assim: nos fez agradável para si. Redimiu-nos por meio do seu sangue, do sangue de Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acolheu-nos por sua bondade redentora. Foi Ele que nos acolheu. Revelou-nos a palavra da verdade, uma palavra de salvação. Glória a Deus. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ele disse à sua igreja: ficai em Jerusalém, desde do alto seis revestidos de poder. E no dia de Pentecoste, esta promessa maravilhosa, o nosso Deus cumpriu com a sua igreja lá em Pentecostes. Selo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção dos filhos, que realizou o do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduz a exclamar como Paulo exclamou, dizendo: bendito seja o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, é o nosso segundo subtópico do primeiro, que fala sobre a bênção espiritual de Deus para as nossas vidas, igreja do Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumprirá a sua bênção na hora certa, no momento certo. Basta tão somente que nós não saímos do centro das atenções de Deus. Continuamos firmes na fé, na esperança que as bênçãos do nosso Deus está preparada para todos nós. Amém, irmão? Graças a Deus. O terceiro ponto, irmão, no terceiro tópico desse primeiro ponto, diz assim: a nova condição. Que condições são essas? A expressão em Cristo Jesus significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir de sua pessoa e da obra realizada lá no Calvário.
Somos abençoados, irmão, pela morte de Cristo, ressurreição do Senhor, para a salvação das nossas vidas. Relacionando-se ainda com a nossa experiência de conversão, que aceitamos a Ele como Salvador da nossa vida, segundo as Coríntios, capítulo 6, o versículo 17, que diz: esta nova vida é conferida somente para quem está em Cristo Jesus. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado, o velho homem. Mas hoje não, somos uma nova criatura, não somos mais o velho homem. Nascemos de novo da água e do Espírito Santo. Deste modo, querido e amados irmãos, não andamos mais em treva, porque nascemos de novo, mas como filho da luz. Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8, nos fala: portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindo desta redenção. Que redenção foi esta? A morte de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, levou sobre si, levou para o madeiro, morreu pelos nossos pecados, como Cordeiro Pascual foi entregue, aleluia, pelas nossas vidas. Mas a Bíblia nos afirma, querido e amados irmãos, que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo, subiu ao céu e nos prometeu que viria outra vez e nos levaria para onde Ele está. Ia preparar morada para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmão, esse foi o nosso primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Segundo tópico, irmão, fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós devemos ter uma vida cristocêntrica. Quer dizer, Deus é quem nos conduz verdadeiramente neste mundo e nós devemos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Embora, querido e amados irmãos, o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou primazia de Cristo à remissão dos nossos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. O primeiro item, irmão, do primeiro tópico diz assim: a relação do ministério. A fase descobrimos-nos que o ministério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Essa verdade, irmão, diz a respeito ao decreto eterno que Deus planejou por sua soberana vontade com o propósito de salvação ou de salvar todos os pecadores. Essa vontade, irmão, divina, revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executar conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o seu Filho em tudo tivesse, louvado seja o nome do Senhor, a preeminência em Cristo Jesus. Este foi a revelação do mistério de Cristo para as nossas vidas. Segundo ponto, irmão, desse segundo tópico, diz assim: a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino fazia convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e que subsistisse em Cristo. Implica dizer que todo
todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Então, tudo que nós passamos, tudo que nós estamos vivendo hoje está submisso à vontade de Cristo. Tudo é permissão de Deus. Querido e amado irmão, você que nos ouve nesta noite, aleluia, saiba que todas as consequências nas nossas vidas que enfrentamos é porque Deus permite e tudo é permissão de Deus. Por isso, irmão, que nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração nem tem conotação universalista, a ideia de que no fim de todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é quem nos conduz. Ele é quem nos dá certeza de verdadeiramente sermos chamados filho de Deus. Também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será a plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempo não é que traz uma ideia de cronologia, mas que se refere ao tempo divino de Deus, o tempo de Deus, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o seu domínio, o domínio de Cristo, né? Não tão sobre as nossas vontades e nossos domínios, mas tudo nesta vida, neste mundo, aleluia, neste planeta, tudo está sob o domínio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso terceiro item diz assim: louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, irmão, ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeu e ao gentio. Por que isso, irmão? Porque a salvação, irmão, ele foi meramente trazida para o judeu. A Bíblia diz que os judeus não receberam Jesus como Salvador. Mas já estudamos na lição passada pela sua infinita misericórdia. Aleluia, sua infinita graça, né? Louvados os favores imerecidos que nós não merecia. Deus nos deu a sua infinita bondade e nos fez filho dele através da salvação, através do seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Por isso que ele diz, a igreja, Paulo muda do pronome, nós, ele é o judeu, para também vós, os gentios, né? Eles, os judeus, não receberam a Cristo, mas Deus trouxe para nós também vós, todos vós, gentio, indicando que Cristo, louvado seja o nome do Senhor, os crentes de ambos os povos, seja ele judeu, seja ele gentio, louvado seja o nome do Senhor, todos são herdeiros da promessa de Deus. Todos quanto, pela fé gratuita que Deus deu, aleluia, que aceitaram e vão aceitar Cristo como seu Salvador, estão debaixo desta glória, desta promessa gloriosa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assimila, irmão, não somente a adorá-lo com palavras e ação, mas também levar outros a fazer o mesmo. Em outras palavras, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, fazei discípulo. E você que está nos ouvindo nesta noite, irmão, amigos, ouvintes da palavra de Deus, que você possa, aleluia, ouvir esta palavra de salvação. Aleluia, sentir o teu desejo de conhecer a Cristo.
E Deus, aleluia, salvará a sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por consequência, todo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa a sua vontade e culmina-se a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmão, igreja do Senhor, que está nos acompanhando assim nos seus lares, com a sua revista. Esse foi o nosso segundo tópico. O terceiro tópico da nossa lição de hoje, irmãos, fala sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, irmão, desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus, o nosso Pai. O primeiro tópico, louvado seja o nome do Senhor, fala o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho de salvação, você que está nos ouvindo esta noite, que por meio da fé se redime a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Paulo, irmão, ao chegar e ouvir e transmitir a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Jesus estava muito próximo de ser entregue aos malfeitores, ele chega para os seus discípulos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e diz: recebei virtude do Espírito Santo. A igreja do Senhor, louvado seja aqueles discípulos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, receber o selo da promessa. Por isso que ele diz, lá em Timóteo, capítulo 3, no versículo 5 ao 7, nós temos, nos tempos bíblicos, o selo era usado para o sinal de propriedade e posse pessoal. Selo, quando alguém sela, aleluia, uma determinada correspondência, você paga aquele selo, aquela sua correspondência lhe pertence e você agora é o dono daquela material. Por isso que o Espírito Santo nos selou, aleluia, com a salvação das nossas vidas. E hoje nós estamos selados, aleluia, somos filhos de Deus, aleluia, pelo selo do Espírito Santo. Aleluia, o Consolador, que a Bíblia diz que nos convence do pecado, aleluia, da morte, é o Espírito Santo de Deus. E por isso somos selados. Ele diz assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador de todos os seus pecados. Ele é quem regenera, ele é quem purifica, ele é quem santifica o homem, aleluia, e faz dele uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus é quem convence, é quem abre o coração do homem para que ele possa sentir o desejo de servir a Deus e servir com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso segundo tópico, irmão, desse terceiro tópico diz assim: o penhor da nossa herança. O que é o penhor? No termo grego, irmão, arábio, pode se traduzir como depósito, penhor, garantia, ainda primeira parcela. O que é o penhor? Quando alguém empeora alguma coisa, em prol de alguém, a Bíblia diz que Cristo pagou a primeira parcela das nossas vidas quando ele nos salva, aleluia, quando ele morre na cruz do Calvário, ele está pagando a primeira parcela. Então você agora
não pertence mais ao inimigo. Você agora não pertence mais ao mundo. Você aceitou, o Espírito Santo lhe regenerou, o Espírito Santo lhe fez uma nova criatura. Deus pagou através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário o penhor. Ele empenhou-se por nós, morrendo na cruz para salvar as nossas vidas. É como, irmão, você faz uma compra e paga a primeira parcela. Aquele objeto já é seu. Você só precisa agora continuar pagando as demais parcelas para que você tenha a posse verdadeiramente daquele objeto. Então Deus pagou através do seu Filho lá na cruz do Calvário, empenhando, aleluia, nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra tem origem, irmão, cinética, e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço e a garantir o pagamento de algo. Penhor, pagar. Alguém fez uma compra e penhorou algo para pagar aquela conta. Não tinha o dinheiro para pagar e deixou penhorado lá um objeto de valor, uma joia, um relógio. Então penhorou algo. Então a penhora das nossas vidas foi Cristo na cruz do Calvário. Deu a sua vida por nós, nós sendo ainda pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o que ele diz, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aleluia. Aquele que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, aleluia, tem verdadeiramente o selo glorioso de morar no céu. Isto não quer dizer, irmão, que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, de como você convive. Aleluia, Deus salvou as nossas vidas, penhou, pagou a primeira parcela, então nós precisamos agora ter uma vida de fé, renunciando o pecado. A Bíblia diz, irmão, que a salvação é gratuita, mas requer após a salvação o preço da renúncia. O preço de renunciar ao pecado, o mundo, as suas corrupciências e viver em novidade de vida, seguindo a Cristo até a sua volta gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que devemos ter uma conduta como verdadeiro cristão, que a nossa luz possa brilhar, mas que a redenção está validada por Cristo. Aos eleitos em Cristo Jesus, permanecemos, irmão, fiéis até o fim. E a Bíblia diz, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Por isso que nós devemos permanecer fiel para recebermos a coroa de glória. A nossa conclusão, irmão, nos diz assim: nesta proporção da Epístola aos Efésios, o plano divino resulta na conciliação do ser humano com Cristo, através de Cristo Jesus, na restauração de todas as coisas, visível e invisível. Ambos os propósitos devemos redundar e louvar e glorificar Deus, o Eterno. Na sua plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executada através de Cristo Jesus. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, essa foi a nossa segunda lição desse segundo trimestre. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vai nos assistir essa aula, aos irmãos principalmente aí da nossa congregação Ebenésia, em nome de Jesus. Terminamos neste momento e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, eterno, soberano e santo, queremos te agradecer, Pai, pela vida do nosso irmão ali na congregação Ebenésia, no Alto Santa Luzia. Abençoa, Pai, cada um, Senhor, que possa assistir essa aula nas suas casas. Aleluia. Pai querido, é isso que nós te pedimos, a tua bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão
e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todos digam amém, Jesus. Muito obrigado, irmão.